shalom bimromah, uyase shalom. Shalom Mevorá, Leculan, a paz a todos os abençoados aí deste canal. Deixa eu falar um negócio para vocês. Você sabia? Hoje nós estamos estudando a forma com que Jesus estudava, da mesma maneira, com o mesmo método de ensino, porém, as pessoas não aprenderam, nas suas escolas bíblicas dominical, não aprendeu nos seus cursos teológicos a forma que Jesus estudava. Porque ele sim, como um bom judeu, desde criança, ele ia às sinagogas, ele aprendia a palavra de Hashem, por mais que ele é a representação da própria palavra, é o verbo que se fez carne, mas ele ia estudar. A palavra nos relata que certa feita em Yeshua na sinagoga foi dado a ele o rolo do profeta Isaías. E quando ele vai ler a Haftará de Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus me ungiu para eu pregar aos aquebrantados, libertar os cativos, etc. O que acontece? Ele fala assim, hoje se cumpre esta parte, esta porção, esta palavra. E sobre o que ele estava falando? Sobre a profecia de Isaías 61, que o Espírito do Senhor Deus ia ungir o Messias, por isso a palavra Messias ungido, capacitado para ele libertar as pessoas, curar e apregoar a palavra de Hashem e nos trazer a salvação, libertação que nós temos hoje. Porém, qual foi o método utilizado naquela sinagoga e que Yeshua pega o rolo do profeta que lhe é dado e lê? O método de ensino de Esdras, a metodologia de ensino de Esdras. O que acontece? Na época do cativeiro babilônico, quando os babilônicos entraram na cidade de Jerusalém, destruíram a cidade de Jerusalém, e o povo foi levado cativo, o povo ficou ali praticamente 70 e alguns anos, 72, se eu não me falha a memória, ali escravo, na Babilônia. E o que aconteceu com essa escravidão? Trouxe a eles a perca da instrução. Eles esqueceram como estudar as escrituras, eles esqueceram como aprender a sã palavra de Deus por estar escravos, cativos, eles não tinham liberdade para estudar. E 70 anos você ficar longe dos estudos, eu não sei se você já reparou, mas você que já se formou alguns anos aí no ensino médio, às vezes você se depara com alguma conta para ajudar os seus filhos, fala a verdade, a dificuldade que não é. Porque a gente está longe daquela realidade. E o povo, 70 anos longe da realidade de estudar as escrituras, eles esqueceram. Então, na época de Neemias, que ele vai restaurar a cidade de Jerusalém, Esdras, um escriba judeu, ele também faz a restauração, mas por intermédio da palavra. E ele divide o Tanar, que é a escritura que tinha naquela época, que é a Torá, os profetas e os escritos, Torá, Neviim, Ketuvim. E ele pega a Tanar e divide em 54 parashiot. O que é parashiot? Porções, partes. Então ele dividiu por partes da Bíblia. Uma metodologia de ensino. Para quê? Para ensinar as pessoas novamente como aprender a palavra. E então Yeshua vem. Quando Yeshua vem, o que acontece? Ele está aqui, aprendendo conforme essa instrução. E ele pega o rolo do profeta Isaías, que era uma parte da porção daquele estudo, e ele fala, essa porção se cumpre hoje. Maravilha? Maravilha. Como que a gente aprende a enxergar as escrituras dessa maneira? Através dos níveis de interpretação. Você sabia que nas escrituras nós temos níveis de interpretação? Eu coloquei aqui 5 níveis, Pshihat, Remes, Drash, Sot e Gemátria. O Pshihat é a forma literária, isso mesmo, superficial, que eu falei no vídeo anterior. Às vezes a pessoa lê um texto e acha que aquela forma é a forma literária e é a mais correta, quando na realidade, às vezes, o Eterno quer trazer para você a profundidade da revelação. Porém, você está num nível literário e superficial e você não vai conseguir ter a plena, certeza daquilo que você está lendo, você não vai ter a clareza, você não vai extrair exatamente o que o Eterno quer falar conosco. Então, olha o que acontece. Pshihat é a forma literária e superficial. Vou dar um exemplo. Jesus foi conduzido ao deserto, Mateus capítulo 4, através do Espírito. Então ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ficou ali
40 dias. É uma forma literária. Eu entendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito, né? De uma forma espiritual, ele precisava passar por aquilo no deserto num período de 40 dias. Maravilha. É a forma que eu entendo do nível literário. Só que é isso que Deus quer revelar a nós? Não é. Então eu tenho que ir num nível mais profundo. Eu vou chamar de segunda camada. É a dica que o texto dá. Onde Jesus foi levado? Ele foi levado ao deserto. Por quem? Pelo Espírito. Então eu pego a dica, Espírito e deserto. E eu marco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar uma caneta aqui. Olha isso, ó. Eu coloco a dica aqui, ó. A dica de Mateus capítulo 4. Espírito e eu vou pôr aqui deserto. Maravilha. É a dica do texto. Eu peguei a dica do texto. E eu vou separar ela. Uma forma de estudar. Aí eu posso passar para o próximo nível, que é o darash ou drash, que é a correlação de texto. Essa palavra darash é buscar, cavar, né, no sentido de profundidade, de descobrir as riquezas da profundidade. Certa feita, Yeshua contou uma parábola assim: o reino de Deus é semelhante ao homem que se pôs a cavar em busca de um tesouro. É darash, é você correlacionar os textos para extrair o que o Eterno realmente quer. Então eu pego as dicas, Espírito e deserto. E aí eu procuro nas Escrituras qual é a situação que alguém foi levado pelo Espírito ao deserto. Aí eu vou pegar lá Deuteronômio, ó, Mateus 4, vou pegar Deuteronômio 8, 6, vou pôr aqui ao contrário, capítulo 6, capítulo 8. Eu já sei porque eu fiz o meu darash. Eu cavei, eu busquei, eu sei que esses versículos vão falar a mesma coisa que Mateus capítulo 4. Então eu pego Mateus capítulo 4, Deuteronômio capítulo 8 e eu vou ver o povo de Israel sendo conduzido ao deserto. Olha que interessante, pelo Espírito. E o povo de Israel foi ser provado. E Jesus foi ser tentado. A tentação vem de Satanás e a provação vem de Deus. Então Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. E o que é tentação? Qual que é a diferença de tentação e provação? Tentação é aquilo que te leva ao pecado, à transgressão do mandamento. Provação é a dificuldade para extrair de ti habilidades, de passar no teste, como uma prova, né? E Deus prova, e o diabo testa. Nós vamos ver em Mateus 4 o diabo tentando Yeshua. E em Deuteronômio capítulo 8, o povo de Israel sendo provado por Deus ali. E olha que texto igualzinho. O povo de Israel foi levado ao deserto pelo Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi tentado 40 dias, o povo 40 anos. Veja que os períodos são os mesmos, as palavras que aparecem são as mesmas. E o que isso quer revelar? O sot, o secreto, aquilo que os crentes falam, eita, é mistério, é revelação? É isso, ó, o secreto, é o mistério. Qual é a revelação disso? Que Yeshua representa Israel. Olha que interessante. Yeshua representa Israel. Então, se eu quero ser povo de Deus, povo de Israel, eu tenho que me conectar a Yeshua. Por isso que ele passa pelas mesmas coisas que o povo de Israel passou, porque ele é a representação verdadeira da verdadeira oliveira, da verdadeira árvore. E também eu posso extrair aqui a gemátria. O que é a gemátria? É os números que a Bíblia mostra. 40, olha isso, períodos. Isso também é uma forma de interpretar. Pode ver que Apocalipse está escrito: aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. Calcular é matemática, por isso gemátria. É o cálculo dos números que vai me dar um resultado de entendimento, é um nível mais profundo, né? Tem pessoas que usam da parte cabalística, mas usa por uma parte mais complicada. É bom você não mexer com isso, mas é bom você entender e ter sabedoria para utilizar os números em favor da interpretação. Vou dar um exemplo. Você sabia que o Eterno criou os céus e a terra e tudo que nele há com 7 palavras? Bereshit bara Elohim ve'et hashamai ve'et aerat. Em 7 palavras, ele criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et aerat. Olha, e ele santificou o 7º dia. Veja que o 7 é um número de perfeição, a conclusão de um ciclo. Nós temos 7 dias na semana, é a conclusão de um período, não é isso?
E olha que maravilhoso, quantas trombetas vão soar? Quantas igrejas aparecem no livro de Apocalipse? Quantos mergulhos Naamã deu para ser curado? Então os números também contam muito. E se tratando de 40, que é o número que aparece tanto no deserto do povo de Israel, quanto no deserto de Yeshua, é um período chamado período de Techuvá. Período de Techuvá. Você sabia que 40 dias antes do dia de Yom Kippur é um período de arrependimento? É um período que a gente tem que ficar fazendo a nossa Techuvá. O que é a nossa Techuvá? O nosso retorno a Deus. Então nós temos que nos unir de novo com pessoas que os laços foram rompidos. Você tem que pedir perdão, ser perdoado. Você nesse período, você tem que se conectar verdadeiramente com Deus. E a nossa conexão com Deus está relacionada à conexão com o próximo. Eu não tenho como eu amar a Deus se eu não amar ao próximo que eu enxergo. A palavra vai nos orientar acerca disso. Então, Techuvá necessário é fazer. Por quê? Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Lembra de onde você caiu e retorne. Retornar é Techuvá. Então é um período de arrependimento, um período de dificuldade, de provação. Você sabia que depois que o filho de Davi, quando Deus determina ali o filho dele, de Betseba, o fruto do pecado, que não ia sobreviver, ele estava no período de 40 dias de Techuvá, e aí sai o decreto não favorável. Porque no dia de Yom Kippur é o dia que Deus fecha o livro, ele bate o decreto e sela o livro, chamado Livro da Vida. Você já ouviu falar disso? Outrora eu falo melhor sobre isso, tá? Mas só para você entender que períodos na Bíblia significa muito. Lembra quando Nínive, Jonas foi para Nínive e profetizou a destruição? Eles ficaram no período de 40 dias de arrependimento, de Techuvá, se vestiram com vestes de sacos e se arrependeram do pecado, e Deus não destruiu, porque é nesse período que Deus muda decretos. Então nós temos que aprender os níveis de interpretação. É isso que vai fazer a diferença na sua vida de fé, na sua jornada, na sua caminhada. Tudo bem? Fique comigo, teremos muito mais instruções que vai abrir a sua mente e ampliar a sua visão para que você siga nesse caminho de Emuná, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Deus abençoe e guarde. Não esqueça de dar o like, compartilhar e a gente divulgar essa mensagem, porque é disso que verdadeiramente precisamos para interpretar de maneira correta e andar segundo os mandamentos que o Eterno nos ordenou e ser abençoado.